Bora lá, fiel, pro pós-jogo aqui com a ESPN, a mídia colocou como positivo esse empate com o Corinthians dentro de casa com o Cruzeiro. E você achou que foi um bom resultado esse empate dentro de casa com o líder do campeonato? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vou colocar um trecho aqui de como a mídia está repercutindo isso, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. E sem mais enrolações, bora para as últimas notícias do Corinthians. Na Neoquímica Arena, no reencontro com o Cássio, que foi homenageado, deu empate, muito graças ao Cássio, é o nosso primeiro assunto. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians ficou no empate sem gols contra o Cruzeiro aqui na Neoquímica Arena. Foi noite de reencontro com o ídolo Cássio, que fez importantes defesas e foi homenageado antes do apito inicial. O Cruzeiro começou melhor, chegou à área corintiana, mas não foi efetivo. Aos 10 minutos, Caio Jorge perdeu uma grande chance. Aos 24, Garro deixou para o Memphis, que finalizou, mas Cássio fez a defesa. Na segunda etapa, o Corinthians voltou melhor e pressionou a saída de bola da Raposa. Aos 5 minutos, Thales Magno finalizou perto. Aos 30, Memphis tentou. Cássio defendeu. Matheus Pereira levou perigo nessa cobrança de falta. Cássio brilhou e fez a fiel lembrar o porquê ele virou ídolo. Aos 43 minutos, Memphis chutou de fora da área. O goleiro salvou. No minuto seguinte, foi a vez de Villalba evitar o gol do Gustavo Henrique. Final de jogo 0-0. Vamos ouvir os personagens da partida. Acho que essa partida foi uma partida importante, que nos mostrou que a gente não está muito longe do melhor Corinthians. Eu acho que falta pouco para a gente voltar no nosso melhor futebol. E essa partida mostrou que falta pouco, a gente só mudar a atitude dentro de campo. Foi como nós mostramos hoje, sem perder uma bola. Claro, a gente jogou contra o líder do campeonato, sabíamos que era muito difícil, mas queremos a vitória. Mas eu acho que foi um saldo positivo por todo um contexto. Todas as rodadas aí eu estou vendo o Cruzeiro fazer de 2 gols para mais. E eu acho que o Corinthians fez uma partida muito equilibrada, com organização, com consciência daquilo que precisa. Naturalmente que eu não escondo de ninguém aquilo que eu já falei anteriormente. E temos algumas carências importantes quando nos faltam jogadores fundamentais para determinadas funções e posições. As dificuldades que nós estamos tendo são justamente aí, no sistema ofensivo. Eu não escondo de vocês que eu ainda não tive os 3 jogadores de ataque jogando juntos. Eu estou aqui há 90 dias e em momento nenhum isso daí aconteceu. Eu espero tê-los o quanto antes. São jogadores que se completam, que se complementam dentro das partidas. Para mim, é muito em razão disso daí. Vir aqui, enfrentar o Corinthians aqui é um jogo difícil. Tem muitas equipes que vão vir aqui e não vão levar ponto para cá. Então acho que na situação que a gente se coloca no campeonato, acho que um ponto fora de casa diante de um grande clube igual o Corinthians é de extrema importância. Lá na frente ele conta e conta muito. 0-0 em Itaquera, o Corinthians teve um pouquinho menos de posse de bola, 47% contra 53% do líder Cruzeiro. Finalizações mais do Cabuloso, da Raposa, 13 contra 7 do Timão. 4-4 no alvo, um empate em finalizações. Grandes chances, o pessoal da ESPN levantou 2 do Cruzeiro, 1 do Corinthians. Ações na área rival, 17 contra 14, aí vantagem corintiana, também nos escanteios, 4-2 para o Timão. O Cássio faz uma defesaça, o Villalba tira uma em cima da linha. O Corinthians poderia ter vencido esse jogo contra o forte time do Cruzeiro, que não foi tão bem quanto em outras oportunidades, Elton. É curioso como a gente começa a entender o Cruzeiro em diversos cenários, né? E foi curioso um trecho, inclusive, da própria coletiva do técnico do Cruzeiro, Jardim, falando que o campo do Corinthians é muito bom e isso dificultou o jogo do Cruzeiro, que a bola corria demais, o jogo ficou mais rápido do que o Cruzeiro gostaria que tivesse, e isso também trouxe um pouco de desconforto, né, a equipe dele. A gente viu o Cruzeiro finalizar mais e ter mais posse de bola. Já falei aqui algumas vezes, né, o Cruzeiro não é o time da maior posse de bola do campeonato, muito pelo contrário. É um time que até, em média, tem menos de 50%. Teve mais a posse, finalizou mais, mas não conseguiu ser eficiente. Isso vai acontecer no Campeonato Brasileiro, acho que essas oscilações são normais. Mas, por outro lado, a gente viu um Corinthians também, porque tem sido uma tônica do Dorival.
Dorival ainda não conseguiu colocar o Corinthians como o time propositivo, ou seja, vou usar o meu sistema e o adversário que se adapte. Ele tem feito muito o exercício oposto. Vou me adaptar ao que o adversário faz, anular suas principais virtudes e tentar, numa bola, né, tentar vencer o jogo. Foi o que ele tentou fazer novamente. Tanto que o Lucas Silva e o Romero, os dois volantes do Cruzeiro, jogaram bem. O sistema defensivo do Cruzeiro também se comportou muito bem, mas do meio para frente, as peças que fazem o Cruzeiro funcionar foram anuladas, né? O Wanderson pela esquerda não conseguiu jogar. O Christian pela direita também não. O Caio Jorge, a circulação dele acabou sendo muito curta. Aliás, porque o Corinthians se comportou bem. Perde um gol que não tem perdido no Campeonato Brasileiro, tanto que é o artilheiro do campeonato. Né? Mas das poucas oportunidades que ele teve, porque ele se sentiu desconfortável com o pouco espaço que o Corinthians concedeu. Era o que o Corinthians precisava fazer para tentar vencer o Cruzeiro. No fim das contas, acabou sendo um jogo equilibrado, justamente porque o Corinthians defensivamente anulou as peças do Cruzeiro do meio para frente. Mesmo assim, o Cruzeiro ainda conseguiu criar mais oportunidades que o Corinthians. E do outro lado, o Corinthians ofensivamente não rendeu o suficiente. Dois do trio já juntos, né? Garro e Memphis. Jogou o Thales Magno junto com o Memphis. Falta ainda o Yuri Alberto. A gente sabe que ofensivamente o Corinthians ainda depende de peças fundamentais para funcionar. E esse trio é fundamental. Faz muita falta. Então isso, claro, pesa bastante. Dorival sabe muito bem disso. Resguarda-se na defesa, faz o time não sofrer gols, sai com clean sheet, né, como chamam os ingleses, e tenta numa bola vencer o jogo. Não conseguiu dessa vez, assim como o Cruzeiro também não conseguiu vencer o Corinthians fora de casa. Para mim, normal, dos dois lados. Acho que o Corinthians até comemora um pouco mais, porque tirou um ponto do líder do campeonato, o melhor time do momento. Mas de qualquer forma, para o Cruzeiro também, jogo fora de casa. Fundamental pontuar num campeonato desse tão longo, fora de casa, também foi importante para o Cruzeiro. Segue a invencibilidade, só 2 derrotas no campeonato. Agora, o Rodrigo Garro fala em mostrar mais vontade, mostrar mais disposição em campo. Realmente isso aconteceu com o Corinthians. Aconteceu, eu acho que tem aquela coisa de... o time sabe que vive um momento de instabilidade e precisa dar uma resposta rápida, e tem a questão do adversário elevar também o seu patamar de competitividade. Seu sarrafo. Né? Você precisa enfrentar o líder de uma maneira diferente. Sim. Claro que o Campeonato Brasileiro é um campeonato equilibrado, onde o Lanterna pode vencer o líder. Mas a gente sabe que em alguns jogos específicos, cenários eles se modificam, né? Cada jogo tem a sua história. Eu acho que nesse jogo específico o Corinthians precisava subir o seu sarrafo, conseguiu jogar no seu limite. Mas é um limite que não é o suficiente para... Olha, o Corinthians a partir de agora vai evoluir, e também não é, o Cruzeiro vai começar a derrapar porque enfrentou um adversário que não está brigando pelo título, não está brigando ali pelas primeiras posições. Não é também ir para esse extremo. O ponto do Cruzeiro é importante fora de casa, vai fazer muita diferença no fim do campeonato. Assim como o Corinthians também, né? Empatar com o líder pode fazer diferença no ânimo da equipe, né? Daqui para frente. Parabéns para a diretoria do Corinthians. Não dava para falar, o Cássio voltou aqui e não fazer nada, um ídolo desse tamanho. Claro. Eu achei civilizado, tá de parabéns pela homenagem antes da bola rolar. O que eu ouvi desde o final de semana, desde o pós-jogo contra o São Paulo, era o seguinte: esse Corinthians vai tomar uma piaba do Cruzeiro. O Cruzeiro vai atropelar. Olha, esse Cruzeiro vai arrebentar com o Corinthians, hein? Me parece, então, que o 0-0 foi uma vitória, é isso? Não deixa de ser um resultado importante contra o líder do campeonato. O Cruzeiro tem muito mais repertório para jogar futebol do que o Corinthians hoje. O Corinthians, ele é uma equipe, ele tem um time limitado. Por exemplo, sem o Dorival, ele mesmo disse, tô aqui 90 dias, eu não consigo escalar Yuri, Memphis e Garro. Difícil. Né? E são os caras que você, olhando para o finalzinho do ano passado, no campeonato, é um Corinthians que brilhava também em função do trio. E sem o Yuri Alberto, o rendimento do Memphis cai também, porque ele não tem um companheiro. O companheiro dele já foi o Thales Magno. O Thales Magno não está jogando bem. Quando é o Romero, também não é a mesma coisa. Então, se o Garro fica buscando passe, tentando alternativas, e ele só encontra o Memphis. Então você tem um time com um repertório pequeno contra o líder do campeonato. Um resultado empate em casa diante do líder, na situação do Corinthians, não é ruim. O que se falava em relação ao Cruzeiro ganhar o jogo era o Corinthians com a imagem que deixou após do jogo contra o São Paulo, de uma que inexistiu a disputa, o desejo de jogar futebol. O que acontece?
você fala, o líder vai atropelar. Aí foi outro Corinthians. É um Corinthians em casa, torcida em cima. Né? Aí é um Corinthians que correu mais, um Corinthians que lutou muito mais, teve uma atuação defensiva superior. A questão é manter este Corinthians desse jeito para enfrentar um campeonato que é difícil para ele. Por exemplo, o Corinthians tem uma dificuldade imensa de jogar pelos lados. A beirada do Corinthians é Matheus Bidu e, eventualmente, o Mateuzinho. Tanto que você enxergava o Thales, um pouquinho mais pela esquerda, não aberto, e o Memphis, 2 atacantes, o Memphis até um pouquinho pelo lado direito, e o Garro tentando abastecer os dois. O lado se passar o Bidu, tem jogo. Se não passar, não tem. E sem bola tem um pouco de espaço também. É um Corinthians que não joga. Tem jogador de velocidade. Não existe. Ponta? Então, assim, aí no Corinthians não. Pois é. Aí você fala assim, o Dorival. Peraí, gente. Ele mesmo voltou a falar hoje que me prometeram, eu assinei com a conversa e promessa de 4 jogadores, que ele sinalizou no momento da assinatura. Eu preciso. Ok, Dorival, até agora não chegou. E pela situação do Corinthians... E cadê o dinheiro para contratar? E que jogadores são esses? Sabe nem quem ele cobra isso, coitado. Mas é que ele quer um cara de beira, um cara de velocidade. É muito difícil, jogador de meio de campo. debater, né, Calçade? Por exemplo, não tem Garro nem Carrilho para o Botafogo, sábado. Se vira aí, já mais Dorival. um jogo sem Se vira aí, Dorival. Ele sonha. É muito difícil E ainda debater sem Yuri, né? fora do contexto. O Yuri É talvez... muito difícil debater fora do contexto, de jogo, como joga, se vai jogar pelas beiradas. O Dorival hoje ele entrou em campo para respirar. Porque o papo todo do fim de semana é que ele não pode perder, porque ele já está com a corda no pescoço, senão hoje no próximo, quando emendar uma sequência de 2 derrotas, tomara que não, pelo emprego Mas você dele. não acha que se perdesse jogando bola ele seria demitido? Seria, mas o que eu tô falando, ele hoje ele entra em campo para não deixar o Cruzeiro jogar. E acho que ele até vai bem nessa ideia. Um começozinho ali que eu acho que o time ainda estava tentando entender como é que se posicionava em campo e depois ele sufoca. O Cruzeiro tem dificuldade para evoluir, para acelerar, para ter a bola e criar. O Cruzeiro não consegue estabelecer as suas dinâmicas que a gente vinha vindo tão bem recentemente. Então ele entrou só para garantir o emprego dele, porque o futebol aqui vive disso. Quarta-feira eu preciso respirar. Quem sabe domingo eu tento fazer alguma coisinha, mas se eu perder domingo eu já tenho que respirar quarta. O Dorival ele só entra hoje para não perder. O primeiro tempo dele é bom porque ele não sofre gols. Então eu também nem fico confortável de virar e falar, mas porque o primeiro tempo ele bota ali os 3 caras no meio. Aí depois ele tem o Garro para tentar alguma coisa com o Memphis ali na frente, para tentar acionar, para tentar chegar, para tentar... dentro. O que der, vai passar no pé do Garro, a gente vai tentar, mas o fundamental é não tomar um gol. Então como é que eu posso analisar o que o Corinthians do Dorival está jogando? O Corinthians do Dorival está se defendendo para não ser demitido. Então, assim, essa é a dinâmica atual do clube. Jogava nesse E certamente não foi isso que conversaram quando contrataram ele. Esse trio no centro do campo, mais o Garro, Memphis e Yuri. É um time que ele é um time que tem um corredor central mais forte e a beirada frágil. Não sai jogo pela beirada. Então, quando você tranca, você não precisa ter muito trabalho para trancar os lados para o Corinthians e marcar bem no centro. E aí ele não joga. Quando tinha Memphis com o Yuri e o Garro, e isso funcionou no ano passado. Mas é preciso observar uma coisa. Funcionou num momento em que o Corinthians... A gente sempre falou isso. A gente falava no ano passado. Não tinha mais Copa do Brasil e nenhuma competição internacional. Ele só tinha o brasileiro para não cair. E aí ele teve uma sequência legal de jogos. Mas este Corinthians aguentaria este calendário, que aí é Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Brasileiro e as competições internacionais que ele buscou e não conseguiu permanecer. Aí você começa a fragmentar e arrebentar o time. E são arrebentados. Né? E, assim, a torcida agora está atrás. Está atrás de... Você pega Gaviões, os caras... Sentam aqui, o cara tá indo pra balada, o outro não sei o quê, a torcida tá em cima. Então isso porque é o clima da crise, é o roteiro da crise. Eu não tenho como colocar a responsabilidade, obviamente, no Dorival, mas eu tenho discordado de uma coisa nas escalações, a partir do momento que ele não tem o Yuri. Eu acho que ele devia jogar sem o centroavante, ele devia colocar o Romero, abrir o Carrilho do lado, jogar com os 2 volantes, Garro na frente, Memphis solto, 4-4-1, porque dos lados com o Carrilho e com o Romero ele não ia ter o jogo perfeito, mas ele tem recomposição, ele tem ali um pouco mais de chegada pelos lados, o time ganha mais alternativas, se fecha um pouco melhor. Mas eu não concordo com o jeito que ele tem jogado, tá? E hoje não tem centroavante, né? Oi? Seria o Memphis. Eu acho que a entrada do Thales Magno fazendo uma dupla
Garro pra acionar Memphis e Thales. Não compensa o fato de você ter 3 jogadores atrás. Seria melhor você jogar, por exemplo, com o Romero e Carrilho aberto, 2 jogadores, o Garro mais solto, livre. Só pressãozinha de marca, lançamento e tal. E o Memphis. E o Memphis solto. Eu acho que teria mais lógica. Tudo bem, aí você tem 4. Aí você joga no meio de campo com 2. 4-4-1. Não, que hoje, só que hoje a escalação, pra mim, você tá falando do 4-3-3. Carrilho, Romero, Memphis, 3. Garro, 4. E ali uma dupla de volantes. Eu acho que a escalação não começa pra mim pelo 4-3-3. Eu faria isso hoje. Não, eu acho que a entrada do Thales Magno não compensa. Eu só acho que os 2 volantes vão pirar. Entrega a bola para o adversário. E precisa encontrar uma identidade para o time, uma marca. Leonardo Jardim do outro lado. Ele se ligou ali que não ia funcionar, aquele time cheio de estrelas. A identidade do meu time vai ser um time equilibrado, com pegada e com rotação alta. Hoje, essa rotação não emplacou no momento ofensivo, porque o Corinthians marcou muito bem o Cruzeiro, então tem o mérito do adversário. Cara, se você perguntar pra mim se eu tô feliz com o empate, não tô, né? Lógico que não. Eu queria ter ganhado do Cruzeiro, ganhar jogos em casa, né? É crucial você ganhar os jogos em casa. Mas falar pra você que eu tô triste também não tô. E principalmente, cara, não é nem pelo empate. Mas é mais como o time se portou dentro de campo. Você viu que cada bola era uma guerra, velho. Cada bola era uma disputa, cara. De 2, 3 em cima, mordendo, correndo. Você viu todo mundo correndo e se doando ao máximo. Ao máximo, né? O Rodrigo Garro no último minuto dando uns piques até o fundo lá, correndo. Cara, ele é um jogador exemplar. Então, cara, o Thales Magno saiu aplaudido de campo. Thales Magno. Por quê? Porque não faltou entrega. Jogar no Corinthians, cara, não é difícil, velho. É só você ter essa mentalidade, falar, cara, vamos lutar até o último, até a última bola, não vamos desistir, vamos acreditar, é nóis, o Corinthians é, cara, eu sabia que o Corinthians ia fazer um bom resultado hoje dentro de casa. Foi bom? Foi meio bom, tá? Eu acho que dava pra ter ganhado, a gente deu uma zica lá da bola não ter entrado, a última do Gustavo Henrique que ele cabeceou. Mas enfim, cara, dos mares o melhor, acho que o Corinthians respira, tá? O Corinthians respira com o Dorival Júnior, respira e ganha um tempo. Né? O Dorival foi muito bem também na coletiva de imprensa dele, né? Falando das dificuldades do extracampo do Corinthians, que foi combinado com ele ia ter reforço, e aí não veio os reforços e tal, e aí querem pôr a culpa nele. Eu já falei em outros vídeos aqui que a culpa não é dele. Não é do Dorival. O Dorival é o menor culpado nisso, tá? É que nossa cultura, né? Assim, tem que ter um culpado. Tem que achar um culpado. E aqui, né, culturalmente, a culpa sempre cai nas costas do técnico. Não acho que seja ele, cara. É lógico, ele tem seus erros defensivos, tudo, mas... Enfim, o que você achou disso tudo? Comenta aí, vamos trocar uma ideia a respeito, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintianas, já somos 18 mil, hein? Daqui a pouco vamos bater 20 mil inscritos. Curta aí, se inscreva no canal. Logo eu volto com mais notícias do Corinthians. Um forte abraço, valeu!